Olá, estamos chegando. Hoje, dia 30 de maio de 2024. Este é o podcast Previna-se número 65. Então, muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência em pleno feriadão, né? Feriadão aí, estamos ao vivo aqui no ar para poder te levar conhecimentos, te levar informação, levar as tendências do mercado. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca aí empresa de manutenção preventiva, manutenção corretiva. Ela é uma empresa especializada em elevadores multimarcas. Tá? Então, necessitando, o telefone deles 3064-2006, www.orionlift.com.br. Também estamos com o apoio da Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem. O telefone deles 20815811 e o site www.gruponatzar.com.br. Também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria. Estão buscando aí serviço de obrigações legais, brigada de incêndio, AVCB, treinamento para equipes. Eles estão no Instagram como novaestratégia.consultoria. Bom, o convidado de hoje, eu vou dar uma enrolada, né, para os internautas irem chegando aí, para aumentar a nossa audiência. O convidado de hoje, ele só não é meu irmão, porque a mãe dele é uma, a minha é outra, e o pai dele é um, o meu é outro. Nos conhecemos, até a gente tá falando aqui nos bastidores, há 31 anos. Caramba, né? Assim a gente entrega a nossa idade, né? Mas esse convidado, além de meu amigo, além de. Meu, o cara tem um carinho muito especial por ele, já falei pra ele várias vezes isso. Mas ele tem uma história muito interessante, uma trajetória muito interessante na área de serviços. Para chegar onde ele chegou hoje, ele vai se apresentar já. Mas, e qual que é o assunto, né, que vamos tratar hoje? Aquilo que você internauta sempre manda para nós de pergunta, né. Então você que tem interesse em participar com a gente aí, lembrando, nosso e-mail, programaprevina-se@brasconde.org, programaprevina-se@brasconde.org. Manda sua sugestão de pauta, sugerindo até convidados, fica à vontade, porque a gente recebe muitos e-mails, e muitos e-mails solicitando ajuda muitas vezes. E o tema de hoje é a segurança, né. Eu tive acompanhando os telejornais semana passada, e foi interessante e preocupante. Um canal de TV aberta aí divulgou um número que eu achei meio escandaloso, o número de invasões em condomínios só nesse primeiro trimestre. Trimestre que foi feita a estatística, né, estamos hoje dia 30 de maio. Primeiro trimestre, divulgaram aí um número que eu achei meio absurdo, mas, enfim, as invasões continuam acontecendo. Bandido tá deitando e rolando aí, entrando fácil em condomínios. Nosso assunto aqui é condomínio, né? Então vamos falar sobre isso. E então eu trouxe o Marcelo, que vai se apresentar, para poder nos ajudar aí a tratar desse assunto. Só lembrando, para quem nos acompanha aí semanalmente, já vou me desculpar antecipadamente, ainda estou tossindo. Então, se tiver algum internauta médico aí, ou vamos fazer uma consulta aí online, me fala onde que é seu consultório, eu vou até aí. Eu não aguento tossir mais. Tô tossindo há um mês já. Para quem nos acompanha, fiquei fora aqui do estúdio em duas edições. Nosso presidente Reginaldo Silva me substituiu aqui brilhantemente, mas eu continuo tossindo. Então eu queria, tudo bem, é o clima, mudança de temperatura, tá, tudo isso, mas, sabe, eu já estou incomodado de ficar tossindo tanto. Então, caso eu venha a tossir, que vou tossir já estou percebendo, me perdoem. Bom, Marcelo, poxa vida, primeiro te agradecer, é um prazer te reencontrar. Toda vez eu te falo isso, mas é de coração, não é demagogia. Prazer te reencontrar. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Muito boa noite. Pô, um feriadão, você aqui nos prestigiando, né? Então, fica à vontade para se apresentar, diga para o nosso povo aí, para o nosso internauta, quem é Marcelo Soares. Fala aí, se você se sentir à vontade, fala da sua trajetória, fala onde você está hoje, o que que você está fazendo no mercado hoje, até para o internauta entender que quem vai responder as perguntas não é qualquer aventureiro. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Moreno, pelo convite. Eu que agradeço, né? Agradeço bastante por estar aqui. Marcelo Soares, profissional de segurança há mais de 30 anos. Comecei a carreira como porteiro e, com o passar do tempo, fui eh, ascendendo na carreira. Passei para vigilante,
tive a oportunidade de ser supervisor, inspetor, fui coordenador de segurança, gerenciei empresas de grande porte. Hoje presto consultoria e apoio empresas de serviços. Não só na segurança, também como em facilities, limpeza, portaria. Presto consultoria para condomínios e sou um apaixonado pela minha área de trabalho. 31 anos. 31 anos. Eu completo 31 anos em junho. Você completou em março. Exatamente. Nós começamos na mesma empresa, né? Sim, na Que mesma empresa. lamentavelmente não existe mais, mas ela foi É. uma escola, né? Foi. Até outro dia eu fiz um comentário, né? Podemos falar o nome da empresa que não existe mais? Enfim, a Columbia Segurança. Sim. Muitos falam que, poxa, foi uma escola para mim e tal. Eu vou ser mais ousado. Ela foi uma universidade para mim. Sim. Porque, poxa, ainda você que depois passou por várias empresas, eu também tive essa oportunidade. Eu não vi nenhum operacional igual da Columbia. Eu não vi nenhum financeiro igual da Columbia. Sim. Eu não vi nenhum comercial igual da Columbia, né? Então, puxando sardinha pro nosso lado. Você era Sim. operacional, meu operacional da nossa época era top. Eu fui comercial. Pô, eu cheguei a ter 35 contratos que eu vendi. Sim. Meu, Ó. tudo bem, era outra época, né? Início da década de 90, era o boom da terceirização, todo mundo buscando isso. Pô, nós tivemos professores espetaculares lá, né? Heitor, Doutor. poxa, Heitor é um cara Sim. que o carinho que eu tenho por ele, Sim. Capitão Índio, Coronel Rocha, e é ruim ter que a gente falar nome, daí, pô, você não falou de mim, tal, tal. Mas, poxa, daí também temos que lamentar, né, a perda do Neto, perdemos o Sim. Monteiro, eh, o Quaresma também. Então, mas foram pessoas que, poxa, fizeram parte da nossa formação, Sim. né, porque esses caras foram, meu, pra mim, nossa, Professores. professores. Professores universitários, porque eu me Sim. lembro, pô, eu fazia visita com o capitão, falei: "Meu, que homem que é esse, né, meu?". Sim, sim. E o capitão na época lá, né, o capitão Índio, na época ele era o nosso instrutor de treinamento, né. Então nós vamos falar disso já já, sobre treinamento, a Ok. importância. Sim. Então, muito do que eu faço hoje, eu aprendi com o capitão Índio, Sim. das palestras que ele fazia, dos treinamentos que ele fazia. Depois veio o Maurício Moncaio, também era instrutor de treinamento, eu me Isso. acompanhei muitos treinamentos dele. Então, pra você entender, internauta, o profissional que eu sou hoje, eu devo a esse período que eu passei na Colômbia. Eu fiquei na Colômbia de 93, junho de 93 até 99. E aí depois, eh, infelizmente a empresa acabou que se dissolveu, né. Sim. Houve uma ela dissolveu mesmo, né, que da Colômbia nasceram acho que 7 empresas, Isso, isso. 6 ou 7 É. empresas. Bom, o assunto não é Colômbia, né, mas é Uhum. importante você saber que muitos profissionais hoje do mercado tiveram uma escola, e óbvio que tem escolas muito boas, e tem escolas E que não infelizmente são tão não. boas, É. né. Mas, partindo para o nosso tema, até porque o internauta ele tá ansioso por esse momento, por esse assunto, né. E então, eu vou fazer o papel, Marcelo, do síndico, tá do lado lá assistindo, do morador que tá lá assistindo, Ok. e preocupado com essa insegurança, né. Hoje em dia, pô, eu sou da época que a gente podia sair na rua tran mais tranquilo, né. Você podia saía, não tinha hoje em dia você colocou o pé pra fora, sabe, tá uma insegurança danada, as quadrilhas se especializaram em invadir condomínios, né. É porque, infelizmente o condomínio é um nicho muito rentável para a criminalidade. Não tô defendendo o bandido, né, mas o bandido ele entendeu o que é um nicho. Como começar a fazer a segurança em condomínio? Porque o que que eu entendo, né, e também não é falar mal de construtoras, hein, até porque as construtoras, nós dependemos delas para poder erguer o prédio, não é falando mal. Mas a construtora quando ela entrega o empreendimento, muitas vezes ela entrega e no panfleto de venda, segurança 24 horas. E coloca lá meia dúzia de câmeras, de microcâmeras, enfim.
E aí a segurança não é 24 horas, porque, enfim, não tem aquilo que o empreendimento precisa. Então, para a gente começar um bate-papo bacana, como começar a fazer segurança em um condomínio? Do zero. Do zero. Primeiro tem que identificar a necessidade, Boa. tá? O que realmente o condomínio precisa, tá? O que que nós vamos proteger, o que que tem que ser protegido, como tem que ser protegido. Nós temos que identificar como dificultar a ação criminosa, Boa. tá? Como dissuadir a vontade do meliante em tentar contra o condomínio. O meliante tem que passar na porta e falar: "Não, aqui é sem Aqui não chances, dá. aqui não Vai dar dá". muito trabalho. É, como a molecada fala hoje, vai dar ruim. Então vai para o próximo, tá. Essa identificação não é fácil, por isso existem hoje ótimos consultores de segurança, consultores independentes, que não vão no teu condomínio, puxar a sardinha para o lado da eletrônica, nem para o lado da segurança física. Ele vai encontrar um modelo ideal, Fazer um vai diagnóstico, né? fazer um diagnóstico de segurança, uma avaliação de segurança, uma análise de risco, e ele vai propor para os condôminos um modelo que a gente chama o modelo ideal, Tá. tá. Esse é o, digamos assim, o pulo do gato. Pontapé inicial. O pontapé inicial é esse. É encontrar, identificar a necessidade e buscar um modelo que atenda, que devolva aquela sensação de segurança que existia no condomínio há 10 anos atrás. E condomínio antigamente era o oásis da segurança. Todo mundo queria morar em condomínio por quê? Por esse apelo. Pelo apelo de ter Exatamente, a segurança. exatamente. E hoje, como você disse há pouco, as estatísticas dizem que invasão de condomínio virou moda, tá? Mas existem alguns pontos que um bom consultor consegue identificar facilmente e propor ações de melhoria. Você fez um comentário durante a sua resposta muito interessante e pertinente. Então, você, síndico, presta atenção nesse detalhe, né? Você comentou sobre os inúmeros consultores independentes, né? Que você é um, eu sou outro, tem dezenas de consultores muito bons no mercado, consultores independentes. Por quê? Eu vou te falar, vou dar um exemplo só aqui, que foi interessante, né? Fui consultado para um trabalho, resumindo, e eu apresentei o meu trabalho e o síndico falou assim: "Olha, mas deve ter alguma coisa errada". Eu falei: "Mas alguma coisa errada em que sentido?". Ele falou: "Eu tô aqui com um projeto, não vou falar o nome da empresa, porque aí seria antiético de minha parte, né. Mas foi uma empresa lá, foi um consultor de segurança lá, representando uma empresa, Sim. e você acabou de falar, qual que é a necessidade dele? Ele não vai ver a necessidade do empreendimento, Não. ele vai ver a dele, Sim, de sim. vender, de desovar aquelas trocentas mil câmeras que estão lá na prateleira. Sim. Por que o síndico me chamou? Ele falou: "Alguma coisa está errada". Por quê? No projeto do cara, do consultor especialista, tinha 256 câmeras. No meu tinha 60. Então o síndico falou: "Meu, alguma coisa tá errada. Como que no do fulano, que é da empresa tal, 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 tem 256 e no seu só 60?" Daí eu falei pra ele, eu falei: "Porque eu não tô aqui pra te empurrar câmera, não tô pra te empurrar sistema, eu tô pra te apresentar o quê? De acordo com a sua necessidade, né, um ideal, né, pra Sim. você poder varrer todo o empreendimento. Agora, poxa, então é importante identificar a necessidade do empreendimento e não ir lá querer empurrar equipamento. E até uma coisa que eu quero que você me ajude, né, eu tô do lado lá assistindo, tem diferença de equipamento, né. Sim. Muito. Muita diferença. Tem equipamentos hoje que a gente compra numa determinada rua de São Paulo e Só sem ser te interromper, só pra você entender, pra quem é de fora de São Paulo, né, tem a Seara lá no Rio de Janeiro, né, é o Saara. o Saara, É, Saara, isso, Saara. Saara, e aqui em São Paulo tem uma rua que ela é famosíssima. Tem a 25 de Março, que é um nicho de mercado, mas tem a Santa Ifigênia. Isso. Santa Ifigênia você encontra de tudo de eletrônico. Tudo que você imaginar de eletrônico, É. não tô dizendo que produtos eles não são bons, mas você não conhece equipamento. Sim. É lógico que você vai comprar o Você mais barato muitas vezes e gato então, por lebre. eh
Essa é Seara, né? Não, Saara. Saara. Saara, então tem muito carioca que nos assiste. Sim. Saara. Então, até quem for de fora de São Paulo, manda mensagem para nós dizendo qual que é a rua aí que a gente pode comprar. Só para poder ilustrar, para dar uma descontraída. Porque aí o pessoal vai nessa rua aí Sim. e acha que tá comprando o melhor equipamento do mundo. Sim. E o vendedor vai fazer uma consultoria de segurança para ele, vai vender as 260 câmeras, que ele vai colocar uma câmera para assistir a outra câmera para Né? ninguém roubar. E aí não é isso que a gente precisa. A gente precisa de Uma câmera monitorando a outra. monitorando a outra, para não ser roubada, né? Às vezes ele colocou um postinho lá na frente, achou que era o Must, que hoje em dia usa muitos esses totens na frente do prédio. Ele coloca o totem lá e coloca uma câmera para vigiar o totem para ninguém roubar. Né? Senão vão levar a câmera que está monitorando o ambiente. Sim. Então, com o que você disse, é um projeto de segurança. Tem que dimensionar exatamente qual a necessidade. Tem condomínios hoje que cabe uma portaria eletrônica, uma portaria virtual. Sim. Tem condomínio que não cabe, não tem jeito. Verdade. Hoje a gente consegue, com o avanço da segurança eletrônica, fazer um híbrido entre segurança física e segurança eletrônica. Mas para isso tem que ter um especialista que vai te dizer. Não contrate o especialista em segurança eletrônica para te fazer um projeto. Ele vai te vender segurança eletrônica. Não contrate o especialista em segurança física, que ele vai te vender homens. Contrate alguém que possa te fazer um projeto de acordo com a sua necessidade. Tá? Existe também o apoio externo. Tem a supervisão, tem rondas externas, dependendo do número de condomínios. Um monitoramento Remoto. Para tudo isso, um especialista vai te dizer qual o melhor caminho a seguir. Você falando de ronda externa, me lembrou lá do nosso tempo lá, né? Bem que não é nosso tempo, tem o nosso tempo é agora, né? Sim. Eu vejo muita gente falar, não, na minha época, sua época é agora, não tem esse papo de minha época. Mas naquele período que estivemos lá, na Colômbia Segurança, poxa, eu muitas vezes mesmo, eu encontrava, que hoje em dia mudou de nome, né? Hoje o pessoal trata de supervisor. Ou gestor. Ou gestor, né? Naquela época era inspetor de segurança. Isso. E eu me lembro que várias oportunidades, eu ia nos meus clientes, né? Posso dizer meus clientes, que eu que vendi, né? Sim. E eu encontrava um inspetor lá. Então, eu entendo, e eu quero que você nos ajude, né? De novo, eu tô fazendo um papel aqui do internauta que tá assistindo lá. A visita do supervisor hoje, né? O inspetor da nossa época, que você foi inspetor, você foi coordenador, você foi até quase dono da empresa. É importante a visita do supervisor, né? É muito importante. O supervisor, ele é a pessoa que vai buscar a necessidade do cliente e traduzir ela na linguagem dos funcionários. Ele vai treinar os funcionários. Você pode ter o melhor projeto de segurança, você pode ter as melhores câmeras que forem, o melhor sistema, tá? O melhor projeto. Se você botar alguém que não conhece, não foi treinado, você entregou a Ferrari por recém-habilitado. Tá? Então não é esse o caminho. Então o supervisor é esse elo. É a pessoa que faz acontecer. Essa é a palavra. Ele é o elo entre o cliente, né? Sim. E a empresa. A necessidade do cliente, a empresa e o funcionário. Eu me lembro, Marcelo, poxa vida, é que eu queria lembrar o nome do supervisor. Eu tô vendo ele, mas não lembro o nome dele. Ele fez uma visita num empreendimento, num condomínio, num cliente meu, e depois ele falou, poxa, eu queria falar com você, né? Eu sempre tava lá de manhã, muitas vezes de manhã, às 7 da manhã na troca do turno de vocês, Sim. e muitas vezes estava lá 19 horas na troca do turno de vocês de novo. E ele, uma vez, ele falou, poxa, eu queria falar com você, que naquela época não tinha celular, não tinha internet. Mal tinha um rádio. Pô, exatamente, né? Antes era o BIP. O BIP, mas tinha o sistema Trunking. Antes do Nextel. Exatamente. Isso. E aí depois usamos BIP muito tempo. Os mais jovens estão boiando aí, né? Mas fica tranquilo, você vai entender. E aí eu sei que chegou o recado dele para nossa assistente na época, Silvia. Lembra da Silvia? Sim. Da Silvia, assim, olha, ô Moreno, o inspetor fulano quer falar com você. Resumindo a história, ele chegou em mim e falou assim, Moreno, o que ele constatou?
tinha pessoas demais no posto. Ele falou: olha, lógico que a ideia da empresa era vender, né? Uhum. Correto. Mas o que acontece? Chegou um momento onde houve uma mudança dentro da empresa, né? Do Chas Corona. Sim. Teve uma mudança lá que realmente ficaram homens sobrando lá, né? E não era justo. A empresa, a Columbia era uma empresa muito justa, muito honesta, até certo ponto, né? Depois, mas enfim. Então foi ele que detectou que estava sobrando vigilante lá, que na época era vigilante, né? Sim. Todos. Raramente tinha posto de porteiro. Sim. Olha que interessante. Ele sentiu uma necessidade num outro posto, que era ali em Guarulhos também, que era Siquini, pouquinho pra frente, que é perto onde hoje é o pedágio, Isso. né? Onde lá o ônibus do Flamengo capotou na frente. Ele tá precisando do vigilante da Siquini. Ele falou: meu, tá sobrando. Resumindo, quem que fez essa análise? O supervisor, o inspetor na época, né? Isso. Então, eu assino embaixo a figura desse profissional é muito importante. Agora, até para o síndico poder entender e até cobrar a terceirizada que está lá. A frequência da visita do inspetor ou do supervisor, supervisor hoje em dia, né? A frequência. O que você entende ideal? Estou falando isso porque a gente até desviou do assunto, né? Mas eu estou fazendo, fazendo um trabalho para um local aí, onde o supervisor passa lá uma vez a cada 15 dias. Mas aí, só para concluir, o que me assustou, né? Eu estava lá numa das visitas dele. Eu até vou brincar com o internauta me conhece, eu sou muito transparente e até muitas vezes a gente tem que brincar mesmo, porque isso é um absurdo. A visita do inspetor, do supervisor, foi por biometria. O que o cara fez? Quando o carro parou na frente é um condomínio. Quando ele parou na frente do condomínio, eu falei: pô, legal, né? O cara veio visitar. Ele não desceu do carro, Marcelo. Ele não desceu do carro, internauta. Do carro, ele fez assim pro porteiro. Deu um joinha. E o porteiro de lá da portaria Leu. devolveu. Por isso que eu falei que foi a visita Biometria. por biometria. Sim. Quando um fez assim, o outro respondeu assim, e o supervisor foi embora. Eu falei: porteiro, pô, mas o cara não vai entrar? Ele falou: não, ele geralmente ele passa assim. Então, vamos lá. No seu entendimento, a Então, frequência da visita e o que tem que fazer o supervisor no posto? então vamos começar. O supervisor não precisa passar no posto. Se ele passa no posto, você contrata um motoboy que faz isso. Exatamente, tem que visitar. Tem que visitar. Primeira situação, ele tem que entender com o cliente o que está acontecendo. Porque o supervisor está ali de tempos em tempos. Ele não tá lá Os full funcionários time. estão ali de dia, de noite, dependendo do posto de serviços. Então, uma das etapas da visita dele é o contato com o cliente. Tá. É entender a satisfação do cliente e, de preferência, tentar surpreender. Tentar não, buscar surpreender os anseios do cliente. De forma positiva, De né? forma positiva, sempre. É. Segundo ponto, entender como a equipe está trabalhando. Existe o SLA, que é o Sim, Acordo de Nível de Serviço. O que consiste um SLA, ou um Acordo de Nível de Serviço? Quando se contrata um trabalho numa empresa de segurança ou de serviço que seja, sim. no início do contrato se dita as regras do jogo. E ali você já combina. Eu quero a supervisão aqui uma vez por semana, Pelo menos, né? por período. Esse seria o ideal. Tá. Uma visita de dia, uma visita de noite por semana. Pelo menos, esse seria o ideal. Esse é o ponto. E outra, se o posto funcionar de segunda a domingo, a visita também serve de Finais sábados de e semana. domingos. Qualquer dia, qualquer hora. Visita programada de supervisor. Isso, pra mim, não existe muito. Porque ele nunca vai ter o fator surpresa. Então tá marcado. O cara vai Sim. visitar aqui amanhã, sexta-feira, 10 da manhã. Eu fico top. Eu vou Sim. estar até com o cabelo penteado. Dia da noiva, né? Né? Tá Exatamente. bonitão lá. Então, visita programada eu também não curto. Não tem. O supervisor, ele tem o inspetor, o supervisor, o representante da empresa, ele tem que aproveitar esse momento para dar um up na equipe, para renovar o treinamento, para entender se a equipe está trabalhando em cima daquilo que ele foi treinado, para inovar, para trazer novas informações ali. Sim, para surpreender o cliente, né? Sim, De forma positiva. hoje em dia tudo é muito dinâmico. As informações correm muito rápidas. Então, o que acontece no condomínio A
Não gente acontece no B. Mas a gente pode prevenir no B, para não acontecer no B. Sim, Se a gente sim. leva essa Se informação. antecipa. Exatamente. Exatamente, é. É a quadrilha do gorro vermelho, sei lá. Avisa os caras estão atacando de gorro vermelho. Sim. Fica esperto, pintou qualquer um de gorro vermelho, já é suspeito, Sim. né? Há algum tempo estava circulando por aí um Ipanema caracterizado como viatura da polícia. Polícia Civil. Putz, Ipanema, meu. Ipanema ainda. Nada contra, hein? Quem tem Ipanema, me Então, perdoe aí. entrou num condomínio, isso circulou, não entrou num outro condomínio, porque eles estavam cientes de que estava acontecendo. Tá. Então Então já se antecipou, ó. Fica esperto. Tá. Isso é prevenção. Prevenção. Então, na verdade, Marcelo, internautas, o nome Previna-se não saiu, não nasceu por acaso, né? Sim. É justamente para você entender a importância de saber o que está acontecendo, muitas vezes até se antecipar. Ele acabou de falar da gangue do Gorro Vermelho, na Ipanema, pronto, você vai se prevenir, Sim. né? Sim. Agora, eu vejo que muitas vezes você quer prevenir, mas o cliente não entende, né, meu? Mas o cliente é parte fundamental da segurança. As empresas têm que entender também o seguinte, que quando se fecha um contrato, a empresa precisa de alguma forma envolver o cliente na segurança. Implantou, fez as normas e procedimentos, cliente, vem cá, vamos conversar. Aproveita uma reunião de condomínio, explana normas e procedimentos, eles vão entender o que está ali, eles vão opinar, eles vão melhorar, e eles vão saber que as pessoas que estão na portaria seguem uma regra. Tem um padrão de Tem um trabalho. padrão de trabalho. Então, quando você quiser entrar, ou se você quiser entrar no condomínio pelado, a norma diz que não pode. Mesmo você sendo dono do prédio, de um. Isso foi um exagero, mas. Não, mas Tá. Marcelo, aí você me fez lembrar. Putz, eu vou falar um nome aqui, não inventei nada, não. Você lembra da Bronislau Andrijauskas? Que você barrou o dono da empresa? Só para você poder entender, internauta. Esse cidadão aqui, falei no começo, quem chegou depois, né? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente. Eu me lembro, eu era do comercial. Sim. Eu era do comercial. E eu acho que você já era vigilante, né? Vigilante. Você já era vigilante. Sim. Eu tinha um cliente chamado. Era o sobrenome dos caras, né? Bronislau Andrijauskas. Então, Bronislau, acho que era o sobrenome do seu Roberto, e Andrijauskas do outro, do Ricardo. Não lembro o nome dos caras. E daí tinha lá uma norma que não podia entrar ninguém final de semana. Acho que foi um sábado isso. Foi um sábado. Me colocaram para cobrir plantão. Exatamente. Lá. Eu sei que tinha essa norma. Nós vamos falar de norma já já. O Marcelo vai explanar sobre norma também. Nós vamos falar sobre a implantação do... Vamos chegar lá. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha o bip. Eu fui bipado. Eu lembro, era um sábado, eu tava em casa, sábado, eu tava em casa. Minha mãe era viva. Ela me acordou dizendo, olha, sua caixinha preta tá tocando. Imagina, né? E eu fui, resumindo, esse cidadão, lógico, era norma. Então a norma dizia, não pode entrar ninguém. Ninguém. Agora, se tivesse escrito lá, não pode entrar ninguém, com exceção do Bronislau e do Andrijauskas. Não tava isso. O que esse cidadão fez? Cumprindo a norma, né? Botei o pé na porta. Então, o assunto de hoje que a gente tá falando, quando a gente comenta, quando o Marcelo comenta, quando eu comento, quando algum consultor fala para você que a norma é fundamental e tem que ser cumprida, então eu tô dando um exemplo de pelo menos 30 anos atrás, né? Que a norma dizia, não pode entrar ninguém. Chegou lá o Bronislau, vou entrar. Não, você não vai entrar. Então, nós vamos falar de normas já já. Sim. É que a gente já está finalizando, estamos concluindo o nosso primeiro bloco, né? Então, 19 horas 29 minutos. Primeiro bloco encerrando. Lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você aí que busca uma empresa de manutenção corretiva, manutenção preventiva, restauração do elevador. A Orion Lift é uma empresa que faz manutenção em elevadores multimarcas. Então não fique preso àquelas marcas tradicionais. Orion Lift, ela vai te atender. www.orionlift.com.br, telefone deles 3064-2006. Estamos também com o apoio da Natzer Serviços, serviço de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem. www.gruponatzer.com.br, telefone 2081-5811.
No programa passado, eu me lembro, na edição passada, teve um internauta que pediu para eu soletrar Natzar. Então, Natzar é N-A-T-Z-A-R. Natzar. N-A-T-Z-A-R. E também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, treinamento, projeto, AVCB, Brigada de Incêndio, todas as normas regulamentadoras. Eles estão no Instagram como novaestratégia.consultoria. Telefone deles 97602-6118. Bom, Marcelo, voltando. Você vê que a gente vai conversando, a gente vai lembrando, vai desenterrando, né? Aquela situação, nunca me esqueço, bicho. Nunca esqueço do bip. Meu! E aí depois, segunda-feira, ele me chamou lá pra conversar. Sim. E ele chamou, viu, internauta, pra você entender. Finalizamos o primeiro bloco, dando exemplo do Marcelo ter barrado o dono da empresa. Na segunda-feira, ele elogiou. Por quê? Você fez o seu papel. Se tava lá dizendo que não era pra entrar e você deixa entrar, ele também me chamaria. Sim. Como é que o cara deixa entrar? Que era um problema que estava acontecendo lá. Não sei se vai se recordar dessa situação. Sim. Um dos problemas lá era esse. Final de semana, qualquer um entrava lá. Tudo bem que eram todos funcionários, mas não era para entrar. Bom, estava falando da importância do manual e tal, mas antes do manual de normas, eu quero, até para o internauta poder já ir se coçando. Maravilha, sou síndico agora, estou síndico, Ok. contratei uma consultoria de segurança, o cidadão foi lá, fez lá todo o levantamento, diagnóstico e me apresentou um relatório. Maravilha. Aí eu quero implantar isso, né? Como que eu faço? Porque eu entendo que essa consultoria ela tem algumas etapas. Primeira etapa é o projeto. Sim. Fez lá o diagnóstico, tá aqui, ó, o projeto tá aqui. Que eu tô falando isso que eu já vi situações onde o síndico só pediu o projeto, mas não implantou nada. Ele queria ter na mão o que ele precisava fazer. Eu entendo que é jogar dinheiro fora, mas enfim. Então, mas agora o síndico ele quer implementar. Teria algum norte? Começa por onde? Porque o que eu já vi, a gente já viu de tudo na vida, né, Marcelo? Eu já vi implementar projeto de trás para frente, errado, enfim. Mas o que você recomenda? Então, condomínio que te contratou um consultor, foi feito o Ok. projeto lá, agora ele falou, maravilha, agora eu quero implementar. Quais seriam as prioridades? Depois de um projeto bem definido, a gente define um modelo de contratação. Hum, Hoje a segurança eletrônica, por exemplo, você pode comprar, você pode locar, você pode fazer um híbrido, tem várias situações. Então tem que definir com o condomínio qual o melhor modelo de contratação. tá. Primeiro é isso que a gente tem que definir. Depois, as empresas que vão participar. Isso pode ser feito a quatro mãos: consultor e condôminos. Os condôminos indicam algumas empresas, o consultor indica outras para ser uma situação que não tenha favorecimentos. Até Tá? para não caracterizar uma venda casada, né? Então eu faço Exatamente. projeto e indico fulano. Isso. Eu tenho o hábito, não sei se você faz isso também, eu sugiro no condomínio criar uma comissão, né? Sim, Uma uma comissão comissão de de segurança, segurança. exatamente. Tem, em todo condomínio tem algumas pessoas que entendem um pouco mais que as outras de segurança. Não estou falando todo mundo entende de segurança. Mas tem alguns que já passaram por algumas situações Que que podem conhecem um pouco que mais. conhecem um pouco mais. Então essa comissão de segurança ajuda porque define-se um critério. O que nós vamos contratar? Nós vamos alugar os equipamentos. Boa. Aluga o equipamento. Vou comprar só a parte de infraestrutura. Isso a gente compra porque isso é patrimônio. Quando a empresa, se trocar a empresa, aquilo lá Saiu. fica. É, Você só vai mudar câmaras e alguma coisa. sim. Tá? Então define qual o modelo. Depois você define quais são as empresas. Em cima desse modelo, que vai ser igual para todos, o orçamento vai voltar igual. Um escopo, Um né? escopo Pra não, pré-definido. porque senão um cota banana, outro cota melancia. Aí Exatamente. não E, vai e bater. você queria abacaxi. Exatamente. Então, Totalmente fora sim. do que foi. Então define o que você precisa para todos orçarem da mesma forma, para ser justo com todos. Boa. Qual a qualidade do equipamento, definição, tudo isso o consultor vai te ajudar a ter um Definir projeto isso. bem definido. Boa. Tá? Depois que você conseguiu equalizar todo mundo, aí você vai decidir qual empresa que vai te atender e você vai chamá-los para conversar.
Interessante também que esse consultor faça visita técnica conhecer o histórico dessa empresa. Visitar a empresa. Visitar a Eu ia te empresa perguntar agora e isso. algum empreendimento que essa E empresa alguns já clientes. atendeu, alguns clientes. Marcelo, teve um convidado aqui, eu não me lembro quem foi, mas a gente tava falando sobre isso. E daí eu comentei, até eu não quero ficar sendo repetitivo, internauta, mas o Marcelo tá acabando de falar, ele tá reafirmando aquilo que já foi falado aqui. De, pelo menos, se você não quer ir, síndico, o seu consultor vai lá. Sim. Eu fui, Marcelo, eu participei um trabalho num condomínio aí escolheram 4 empresas, e eu fui nas 4 empresas. Ótimo. Das 4, 2 top, meu. 2, meu, assim, me deixaram até surpresos. Uma, né, mas vamos dizer, a quarta, essa me surpreendeu mais. Cheguei lá, fui de moto, parei minha moto, desci, é um muro e a plaquinha da empresa lá. Daí, como eu tava olhando pra placa, sabe todo bairro tem toda rua tem aquele fiscal, né? Aí vem um senhor falar comigo, você tá procurando a empresa tal? Eu falei, tô. Ele falou, meu, toda semana vem alguém procurar essa empresa aqui. A empresa não existe, Marcelo. Só tem um muro. Aí é onde você investe 20% do teu projeto, 40% do teu projeto e nunca mais vê o dinheiro, Pelo amor de né? Deus. Então, entenda o que ele pode te oferecer, e entenda o que ele está te oferecendo para alguém já, Sim. Se ele já tem tá? algum trabalho nesse sentido De com preferência alguém do mesmo nível. no mesmo nível, Tá. tá? E visita também, porque às vezes você vai visitar um síndico de um condomínio parecido com o teu, chegando lá a pessoa fala: "Ó, Esquece. talvez seja melhor você procurar uma outra alternativa", tá? Tipo, não cai na mesma. Não incorra no mesmo erro que eu incorri, né? Exatamente. Talvez também o cara vai te falar: "Não, olha, o cara Assina veio aqui, embaixo. pô, compraria de novo". Ótimo. Então você já começa a o seu funil começa a funcionar melhor. O Boa. do muro você já tirou, Nossa, de o cara, o do né? muro você já tirou. O que tem preço maior, talvez seja muito elogiado, você consegue baixar o Negociar. negociar, Negociar. e nem sempre o preço maior quer dizer que o cara, tá chutando, É. mas existe uma negociação, pode haver uma negociação. Até porque se no escopo foi definido, inclusive marca, Sim, não dá para ter uma diferença muito grande entre os preços, né? sim, sim. Então, mas então definiu, coloca numa planilha todo mundo igual. E ali você, junto com a comissão, fala: "Ó, nós vamos visitar esses 3 ou esses 4 e daqui nós vamos chamar eles para conversar". Consultor apresenta para a comissão as 2 opções que ele encontrou, a comissão define quem vai ser. O consultor faz uma consulta, Consulta, ele é. dá opinião. Quem decide, comissão. E já aconteceu de eu falar assim, ó, eu recomendo essa. Eu falo, não, a gente não quer essa, a gente quer essa. Tudo bem, Tudo bem. comissão são vocês. Exatamente, tá. Então, aí você vai encontrar o teu parceiro aparentemente ideal, tá. Vencidas todas essas As etapas, etapas você vai ter a pessoa ali que provavelmente vai te atender de com o forma que você satisfatória. precisa, É. com exatamente o que você precisa, tá. Essa implantação, essa compra também, Moreno, ela pode ser feita por etapas. Tá. Você não precisa implantar um projeto de segurança eletrônica, por exemplo, tudo de uma vez. Prioriza. Primeiro eu preciso, qual o nosso maior gap hoje? Onde está o maior risco? O consultor vai te falar: "É a sua portaria". Então ali tem que ser investido primeiro. Ali tem que ser na hora. Ali não tem tempo para pensar. O muro do fundo talvez possa ser em segundo plano, E mas a ainda mais se tiver portaria, histórico, né, Marcelo? Se tiver exatamente. histórico, pô, aí é onde que Sim, tem que ser, sim. que eliminar isso, É. né? Aquele portão eletrônico que demora 5 minutos para abrir, talvez esteja na hora de mudar o motorzinho para um a jato ali que demora 3 segundos, Né? né. Não, eu já vi situação interessante. Ele abre rápido, mas para fechar, É 2 horas. Então, regulagem muitas vezes, né? sim, Porque sim. se ele abre rápido, ele pode fechar rápido também. Ex Isso é questão de manutenção. Outra situação, muito bom. Quando você loca um equipamento, você já traz a manutenção com você. Sim. Quando você compra,
Você já tem que fazer um contrato de manutenção. Já é um outro. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado e tudo tem que ser muito bem ponderado. Então, na verdade, você recomenda a locação. Eu recomendo um híbrido. Tá. Comprar o que não estraga, E locar aquilo que local vai. que... Até que vai ser atualizado, né? Exatamente. Tá. E é atualizado Tá. constantemente, né? Isso. Tá? Então, infraestrutura. Compra. Porque é aquilo que você comentou. O cara vai embora, Acaba não vai sendo- levar os cabos um debaixo do braço. patrimônio, não vai Isso. sair arrastando, é Não vai verdade. arrancar Vai arrancando eletrocalha, cabo. não. Vai ficar tudo ali. Tem razão. Ele pode arrancar. É locada a câmera. Queimou uma câmera. Lá no SLA, no acordo de nível de serviço, no SLA está escrito 3 dias tem que estar funcionando. Passou de 3 dias, você glosa na nota. Sim. Multa ele. Em 3 dias ela vai estar funcionando. Foi acordado, né? Exatamente. Foi acordado, se assinou, tá aqui, ó. Então aquela câmera não tá funcionando. Não fica Então... caro para ninguém. Tá? Então, na manutenção, ele tem a preventiva também. Tá? Então, tudo isso tem que estar muito bem descrito, muito bem alinhado entre fornecedor e condomínio. Tudo muito bem ajustado. E tudo por escrito, né, Marcelo? Para depois não Tudo ficar aquilo de... Que palavras o vento leva, né? Sim. Faz um e-mail, uma ata semanal, tudo que for negociado, faz uma ata e vai atualizando. Isso pode virar tudo anexos do contrato. Tá. Tudo é um anexo. Tudo que parte, você né? for negociar faz parte do Até contrato. porque, poxa, não, tá aqui, ó. A gente conversou Tem história, tal sim. dia, foi acordado isso, É. você validou aqui, só que não cumpriu. Mudou a comissão, quem chegar para administrar aquele contrato já tem a história inteira do contrato. Verdade. Só ir buscar a pasta, tá tudo Você ali. tá sabendo de tudo certinho, ninguém tem dúvida de nada. Comprar uma porcaria. Tem um histórico aqui que várias pessoas participaram do processo. E Não é da validaram. cabeça de uma pessoa só. Não é o Marcelo que achou que é o melhor modelo. Não tem achismo. Primeiro que você faz uma análise de risco. Sim. Na análise de risco você tem alguns pontos a serem verificados na análise de risco. Tem histórico da região, tem as condições do condomínio, tem uma série de estatísticas que você pode usar que pode te incrementar a tua decisão. Né? Tá? Depois de tudo isso feito, quando você decide qual a sua empresa que vai, chama eles para parabenizá-los, para fechar um contrato e já marca a reunião de pré-implantação. E aí sim, cobrar deles, de repente, o cronograma, né? Aí sim, olha. E tá aí em conjunto, né? A empresa escolhida, o consultor e a comissão. Vamos traçar aqui o nosso plano de trabalho. Tá? Eu preciso de um cronograma de implantação. Eu preciso saber como você vai fazer a cada etapa. Me escreve aqui. E ao final, tá? Quando ele terminar tudo de te implantar, ele vai ter que fazer um memorial dizendo que foi implantado dessa forma, assim, é o as-build. Assinou e te entregou. E até realizar os testes, né? Sim. Porque é fácil, ó, tá tudo pronto. Peraí. Vamos entender, tá pronto até que ponto? Todas as fases, ele tem... Todos os equipamentos têm um período de garantia de fábrica. Isso tem que ser respeitado. Você pode implantar hoje e daqui 2, 3 dias começar a dar problema. Sim. Ele pode tentar ligar uma câmera e não funcionar. Pô, mas é nova. É nova, mas... Você compra um carro novo que dá problema 3 dias depois e fica parado na concessionária 3 meses. Esperando peça. Esperando peça da China. Né? Tá? Mas, Moreno, tem um ponto crucial em tudo isso aqui. Já falamos aqui, mas vamos repetir. Você pode ter a câmera de última geração com o melhor sistema de monitoramento israelense de ponta. Quem vai operar? Quem vai operar? Conhece? Está treinado? Foi instruído? O supervisor que você perguntou agora há pouco conhece do sistema para quando ele levar uma cobertura ele poder orientar, instruir essa pessoa, orientar. E aí é onde eu vou bater de novo na tecla. O Capitão Índio, ele era fera nisso. Sim. Né? Esse cara, nossa. Sabe, então você pode botar tudo a perder, um investimento alto. Isso não é barato para um condomínio. Verdade. Tá? Você põe tudo a perder se colocar um cara lá. Colocar um cara que não. Tipo aquele que aperta botão só.
Abre, fecha, abre, Sim. fecha, abre, fecha, só que não tá entendendo o que tá acontecendo? Pediram para que eu fizesse uma avaliação de risco num condomínio no bairro do Jabaquara. Marquei às 2 da tarde com o síndico para conversar. Cheguei 15 para as 2, mandei a biometria lá, a menina gostou de mim, abriu o portão. Entrei com o meu carro, parei no subsolo, Putz, entrou de carro entrei de ainda? carro, parei no subsolo, fui na churrasqueira, fui na piscina, subi no elevador até o 11º, voltei e tal, parei na recepção. Aí falei, eu vou lá falar com ela. Fui na recepção, guarita blindada, porta blindada, tudo direitinho, só que a porta aberta com o toquinho segurando. 2 câmeras queimadas. Essas câmeras aqui, ó, ué, estão queimadas, não estão funcionando já faz uns dias. Tá bom. Voltei pra recepção e fiquei esperando. O Desceu síndico. a pessoa. Vamos dar uma volta? Já dei Já, uma volta. já, já Nu- conheço tudo. Nunca mais falou comigo. Pô, Nunca mais falou comigo. Tem os motivos dele, porque eu entrei na casa, pedi desculpas por eu ter entrado na casa dele, mas ele se incomodou por eu ter feito isso. então, Marcelo, agora você vê como que é entendimento. Eu passei pela mesma Exatamente. situação, só que foi diferente. O síndico falou assim: meu, que bom que você constatou nosso problema e vai nos ajudar. Sim. Só que o meu caso foi diferente. Meu caso foi até interessante. Você chegou de carro, biometria, a menina deixou entrar. No meu caso, eu fui de moto. Olha que interessante. Por isso, internauta que está nos acompanhando, síndico, enfim. Sabe aquele morador marrudo? Todo prédio tem o cara Tem, o marrudo. marrento. E o que acontece? A minha moto, não sei se você já chegou a ver minha moto. Minha moto é grande, vermelha, e o meu capacete é preto e verde. O que acontece? Aquilo que você fez, eu vou testar o condomínio. Aí embiquei no portão e buzinei. O portão abriu. Meu, igual você fez. Eu entrei com a moto. Aí tá o detalhe. Daí eu vi de longe os guidão, né? Falei, pô, é ali que para a moto. Quando eu cheguei, a minha moto não é uma Harley Davidson. Ela parece muito com a Harley, mas ela não é. Quando eu cheguei, tinha uma Harley Davidson parada lá, vermelha. E olha que coisa interessante. Você, que para quem anda de moto, vai me entender. É muito difícil encontrar um capacete igual ao seu. É difícil encontrar capacetes iguais. Né? Geralmente É não tem. personalizado, né? É, Marcelo, impressionante. A moto do cara, Harley Davidson, vermelha, e o capacete do cara, preto e verde também. Tudo bem que o desenho era diferente, mas de longe, o que eu imaginei na hora? Meu, o cara deixou eu entrar, ele achou que eu fosse. Maravilha, eu parei a moto lá. Eu não fui tão audacioso igual você de andar no prédio inteiro. Eu fui direto na portaria. Quando eu cheguei lá, o porteiro, ué, mas o senhor entrou por onde? Pô, você acabou de abrir o portão pra mim? Ele, ai meu Deus, tal. Ele desesperou. Ele falou assim: pô, o senhor vai ter que sair. Eu falei, não, não vou sair. A moto já tá lá embaixo, tá parada, não vou sair. Resumindo a história, foi bom ter acontecido isso, porque constatou a necessidade de treinamento para a equipe. Sim, Aí nós vamos chegar lá, eu sim. quero até que você ajude o nosso internauta. É uma pena, né? O tempo passa muito rápido, ó, já estamos chegando no final do programa. Mas, internauta, tenha paciência. É, então eu quero que você fale agora para a gente poder, infelizmente, ter que ir para a parte final do programa. Treinamento. Eu quero que você fale, por favor, para o nosso internauta, a importância do treinamento. Então, na verdade, são 3 perguntas na mesma. A importância do treinamento, baseado em que ele vai ser treinado, e periodicidade. Porque eu fui num condomínio, poxa, para você entender, síndico, eu não estou falando mal, é um comentário. Eu fui num empreendimento onde eu fui oferecer treinamento para o síndico. Ele falou: não, Moreno, mas aqui minha equipe é treinada. Poxa, bacana. Quando foi o último treinamento? Em 2000. Pô, 2000? Há Bacana. 24 anos. Quantos estão ainda aqui? Não, não, tudo bem que estão todos, que são orgânicos. Ah, tá, entendi. Orgânicos, Hã, todos estão lá. sim. Mas, meu, há 24 anos Quanta coisa atrás, mudou? pelo amor de É, Deus, nós mudamos bastante, né? sim. Pô, Nossa, então vamos lá. São 3 perguntas na mesa. Primeiro, é a importância do treinamento. sim. Treinamento baseado em quê? No achismo? Aí eu É, acho. não, E o período, de sim. quanto em quanto tempo? Baseado em quê? Naquela regra que nós falamos, que vai ter que escrever um procedimento, apresentar para a comissão de segurança, Para aprovar? ou então aprova com a comissão, depois apresenta para o condomínio inteiro, Boa. para todo mundo conhecer.
A norma de segurança não é um segredo de Estado. Todos têm que saber que existe uma regra de segurança naquele condomínio. Não é bagunçado, né? Não. Não entra por Então, biometria. todo mundo conhece a regra de segurança. Então, Show. as pessoas que estão envolvidas com a segurança, limpeza é envolvido com a segurança, pessoal de limpeza tem que ter noções de segurança, pessoal de manutenção, todo mundo que circula dentro do prédio ajuda na segurança. A equipe toda, né? Todo mundo, Todo mundo. todo mundo. Então, baseado num procedimento. Todos os dias hoje tem novidades. Putz, verdade. Tem até uma Então, rádio aí, que eu não quero falar o nome, que diz que em poucos segundos tudo pode mudar, né? sim. Tem uma rádio grande aí dizendo, né? Então, faça treinamentos periódicos com toda a equipe. Tira todo mundo de serviço num dia e treina todo mundo junto. Ou se não conseguir, treina pelo menos a equipe A, hoje normalmente todos com Sim. 36, É. treina toda a equipe A junto, treina toda a equipe B, mescla se puder. Até porque todos entendam a importância de estar integrado, né? Se ele entender que ele faz parte, se ele participa, Sim. assim, Já é meio quando, caminho andado. quando uma pessoa que trabalha com segurança sai de casa, ele tem que fazer de tudo para voltar. Então, o pensamento dele é voltar da mesma forma que eu estou saindo. Tá? Então, estou saindo íntegro, Tem que voltar íntegro. íntegro. Tem gente aqui esperando por mim. Poxa, Normalmente tem família. Então, vou sair. Então, se a pessoa cuidar bem dela dentro de uma portaria de um condomínio, ela está cuidando muito bem de muita de gente. muita gente. Só que ele tem uma regra a ser seguida. Então, o usuário daquele condomínio, condômino, o visitante, o prestador de serviço, todos estão suscetíveis à mesma regra. Se eu não posso, você também não pode. Não posso, você não pode. Então não tente mudar a regra para o seu favor. Para beneficiar, né? Ah, mas por que Exatamente. não pode? Sempre pôde? Sim, não. Se pôde é porque alguma coisa tem de errado. Mas então, a regra é para todos. Tá? A importância do treinamento. Que todos abram o portão para as mesmas pessoas ao mesmo tempo. Um exemplo. Sim. Agora, é assim, na dúvida, o treinamento ele deixa muito claro para todo mundo o seguinte: na dúvida, não. Eu vou até fazer uma comparação. Não abra, não responda, Sim. não receba, não. Você deve acompanhar o Cortella, né? Cortella, ele fala, tem uma frase que ele fala em todo o treinamento dele, ele fala o seguinte: palestra, na dúvida, não erre. Né? É não. Não. Puta, não tenho certeza. Não. Na portaria é a mesma coisa. Tá? Chegou ali, não pode receber envelope com dinheiro, com. Não. Pô, segura aqui pra mim, é só hoje. Pode ter um problema muito sério com isso aí. Então, na dúvida, tá escrito que não é para fazer? Não faça. Tá escrito que não pode? Não pode. Tem algumas situações que existe o bom senso, só que pergunta para uma liderança do bom senso. Sim. Tá? É. Mas, Porque todo empreendimento, a equipe de serviço, se ele se reporta a alguém, sim, seja sempre. talvez o líder, o zelador, o gerente, o supervisor, o nome não importa. Ele vai se reportar a alguém. Sim, alguém ajudou a ditar a regra que ele cumpre, que ele trabalha em cima dela. Então, reporte-se a alguém. Tá? E outra, equipe de segurança também tem que anotar tudo. A arma Porque, deles, né? ele tá ali um período, O outro não. o outro não. Então, quem não está tem que saber o que está acontecendo ali. E ainda com a escala 12 por 36, Sim. eu tô hoje aqui. Eu Você tá só 12. 36 você não tá. 36 eu não tô. E durante as 36 horas que eu não estou, Pode tentar se repetir o problema que ia acontecer contigo. verdade. Ou pode não ter sido, isso mesmo, não pode ter sido solucionado, Sim. cai no meu colo de novo. Exatamente. Por isso, aí vou até fazer uma outra pontuação. O livro de ocorrência é fundamental. Sim. Não, tudo tem que estar anotado lá. Tudo tem que estar anotado lá. Porque, por exemplo, você trabalhou hoje de dia, na escala, eu venho amanhã de dia. Só que daí o seu plantão de hoje, você deveria ter anotado tudo que aconteceu, ter passado pro colega nosso da noite. Sim. Tudo bem que à noite ele não vai resolver. Para eu amanhã chegar, tá entendendo? Síndico, supervisor, quem tá nos assistindo?
a importância de deixar claro para a equipe de serviços que o livro está lá para ser usado. Sim. Uma coisa que me incomoda, Marcelo, não sei qual que é a sua visão sobre isso, me incomoda muito quando eu pego o livro, aquele risco embaixo, sem novidades. New. Pô, que new. É. Né? 12 horas não aconteceu nada. Mas é possível. Né? 12 horas não aconteceu nada. Hoje em dia nós temos uma situação nas portarias também, que a portaria hoje virou uma central de recebimento de encomendas. Então isso tem que estar muito claro entre equipe de segurança, empresa de segurança ou empresa de serviços, junto com a equipe e junto com o condomínio, o zelador, o síndico, ou Daquilo que pode e não o pode. que pode, o que não Senão pode. vira um depósito lá. Senão vão entregar o sofá lá. Tudo bem que aí o porteiro já senta. Aí eu faço consultoria para um condomínio que não cabe certas geladeiras no elevador. Tá. E aí foram entregar lá, o cara falou, não, você pode receber a geladeira. Aí o rapaz falou, não, eu não vou receber a geladeira. O porteiro. O porteiro. E não recebeu. Tá. Tanto é, e a geladeira não cabia no No elevador. elevador. E no mínimo na guarita também, não? Então, assim, bom senso. Também. Então, mas aí eu vou te dizer o seguinte, meu, o bom senso parece que é uma coisa do outro mundo, né, meu? Pessoas não têm, não entende, é difícil, né? É lidar com o ser humano, né? A mão de obra tá complicada, né, Marcelo? Mas é bom, contratação de mão de obra é uma coisa muito importante, uma situação muito importante. A seleção, hoje. né? A seleção hoje é muito importante. Tá? Ter profissionais que queiram trabalhar, esse profissional tem que ser muito bem acompanhado, incentivado, treinado, retreinado. Ele tem que entender o propósito dele ali. Tem que ter um propósito. Então, treinamento, Moreno, você é uma pessoa expert em treinamento. Você aprendeu, mas com o tempo passou a ensinar muito. Então você sabe que. Eu falei a palavra treinamento aqui, eu acho que umas 30 vezes já. Sim, sim. Mas é por quê? Sem treinamento, Você acredita muito nisso também. sem dúvida. Ou você treina, ou então, meu amigo, pode ter lá o melhor equipamento do mundo. Não vai virar. Não vai haver segurança. Eu acredito tanto nisso, Marcelo, que você que nos assiste, você que nos acompanha, hoje, dia 30, hoje é feriado, quinta-feira, mas às quartas-feiras, né, eu leciono aqui em Diadema, às quartas-feiras à noite, numa fundação onde capacitamos lá quem? Os porteiros. Então, eu entendo, nossa, treinamento. Deixa eu fazer só um parênteses que eu esqueci hoje de comentar. Gabriel, você não se importa em colocar o QR Code aí, por favor? Ainda estamos não, Rio Grande do Sul, o estado, ainda está sofrendo com uma enchente que teve lá, com a situação que eles estão passando lá. Então, eu não posso deixar de comentar, você que pode, você que, mesmo que possa com pouco, colabore, sabe, eles estão precisando muito lá de material de higiene pessoal, ração, tem mais de 2.000 cachorros lá que foram resgatados, não tem o que comer. É cachorro, é cavalo e demais animais, né? Não vou ficar falando de mais. Ração animal, água. Eles não têm água, não precisam mandar água para lá. E para as mulheres, absorvente. As meninas, as mulheres não têm absorvente lá. Então, por favor, aí na tela está o QR Code lá do Estado. Encaminhe lá, faça doação. Ou então tem muitas instituições que estão recebendo essa doação. Então, busque aí na sua região, você que é de fora de São Paulo, busque aí a instituição que está recebendo essa mercadoria. De novo, material de higiene pessoal, higiene e limpeza, né? Ração animal e água. Por favor, colabore, que lá a situação está complicada lá. Então, eu havia me esquecido no começo do programa, mas nunca é tarde, né? E você que pode doar só um pouquinho, o pouquinho para você é muito para eles lá. Imagina para quem perdeu tudo, perdeu casa, fora os entes queridos, pelo amor de Deus. Então, por favor, o QR Code está aí, faça sua doação, mesmo que seja o pouco para você, é muito para eles dar. Então, Marcelo, meu, treinamento é coisa que, por mais, aí tá um detalhe, né? Mas aí vem um detalhe que você comentou, que eu vou até, se você me permitir, complementar. Muitos querem emprego, não querem trabalho. Sim. Então, na hora da entrevista, eu não sou selecionador,
mas eu presto serviço para algumas empresas que a gente acaba acompanhando, né? Pô, o cara na entrevista é um santo. Mas, meu, pô, esse é o porteiro ideal que a gente tá procurando. E aí, o cara é contratado. Meu, aí já. E aí ele tem a fase dos 3 meses, né? 90 dias. Exatamente. Então, eu tenho percebido que muitos trabalhadores passam por 3 fases. Primeira fase, dificuldade, precisando trabalhar, vai preenche a ficha na entrevista, o cara é tá, foi contratado, passa para a segunda fase. E aí é dividida a segunda fase em 45 dias e mais 45. Venceu os 90, aí o cara se transforma. Agora, tá complicado a mão de obra hoje em dia, né? Por mais, tudo bem, tá falando de treinamento, né, para concluir o nosso assunto aqui, mas tá difícil arrumar mão de obra, né? Sim, sim. Mas é que equalizaram, colocaram todo mundo no mesmo nível. Agora, existem já empresas hoje que demonstram para o funcionário que ele faz parte daquele. Que ele é Que importante. ele é importante. A pessoa tem que se sentir. Ele tem que pertencer. Se ele pertence àquele grupo, se ele pertence àquele local, se ele é bem tratado, se ele é importante, dê importância para o seu porteiro para ver. Dê bom dia para ele. Dê bom dia para ele. Você vai ver a diferença que isso faz. Vou falar uma coisa para você, Marcelo, para você internauta que nos acompanha. Eu não vou citar nome, até porque, na verdade, aqui não é propaganda de ninguém, aqui nós temos anunciantes, né, e na área de serviços, quem nos apoia aqui, quem nos patrocina é a Natsar, e eu presto serviço para a Natsar e eu também trabalho para outras empresas. Hoje é quinta-feira, eu estive terça-feira num treinamento, Marcelo, terça-feira, onde o que o supervisor me falou? Ele falou assim, ó, enfatiza a importância deles para a empresa. É Sim. interessante que essa empresa, ela tem 4 supervisores. E tem um deles, que todo o treinamento que eu vou fazer, lá eles fazem a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, eu rodo pelos postos. E tem um supervisor deles, que fala assim, Moreno, só quero te lembrar. Eu falei, eu já sei. É para enfatizar a importância deles. E eu sempre fiz isso. É importante deixar Sim, claro. Você sim. acabou de falar isso. E a gente percebe no olhar deles, né? Poxa, eu sou importante. Né? Olha, eu estou sendo valorizado pela empresa. Então, até para a gente concluir o nosso assunto, já bateu o nosso horário, mas valorize quem está com você, valorize. Lógico, né? Tem empresa que não valoriza. Aí você síndico, a consultoria que está do seu lado e a comissão, Tem ferramentas para ajustar né? isso. Tem. E olha só, eu, em último caso, recomendo trocar a empresa. Sim, Só que tem situações que eu falei, meu, essa empresa não dá mais. exatamente. Você deu oportunidade, já avisou para os caras continuam desvalorizando a mão de obra? Pô, pelo amor de Deus. E independe do tamanho da empresa, Exatamente. tá? Independe do tamanho da empresa. Até porque você foi gestor de uma empresa, de uma das maiores do Brasil. Gigante. É. Então, independente do tamanho da empresa, valoriza o profissional. Porque ele, na verdade, Ele que traz o. exatamente. Então, é ele que tá lá, Sim, muitas vezes dando a cara pra bater exatamente. em nome da empresa. Sim. Então, como que eu não vou valorizar esse cara? Sem ele, o contrato não tem fatura sem ele. Tá? Já começa por aí. Exatamente. É verdade, Marcelo. Começa Então por aí, não tem perceba, fatura. você internauta que nos acompanha, poxa vida, eu sou um defensor nato de terceirização, Sim. né? Porque, poxa, mas eu já vi situações, Marcelo, onde o síndico falou assim, meu, tô de saco cheio já, eu vou desterceirizar. É. Por quê? Terceirizou errado. Terceirizou por preço. Não. Aí, meu, a tabela, a planilha aberta, vamos dizer, seria basicamente igual para todas. Sim. Porque o sindicato impôs lá o piso, tem as taxas, tem os impostos. É padrão. É. Não, eu pago 10 de imposto e ele paga 5. Não, é a mesma coisa. Então, quando a diferença é muito grande, alguma coisa está errada. Exatamente. E aí, contratou por preço, vai ter. A conta chega. A conta chega. Não tem almoço de graça. Não tem. Não tem, não. Para almoço de graça, precisamos ir embora. Mas antes de ir embora, então eu vou dar uma enrolada aqui para você, internauta, fazer o seguinte: pega lá papel, pega caneta. Marcelo vai deixar aqui já os contatos dele. E assim, Marcelo, todo lado assistindo o programa. Estou síndico e estou precisando fazer um levantamento, fazendo esse trabalho que a gente comentou aqui. Sim. E aí é o momento, de repente, de você aparecer, de o síndico te encontrar.
síndico saber quem é o Marcelo Soares, soube durante a explanação que ele fez aqui, brilhante. Então, agora é o seguinte, já deu tempo de pegar caneta, papel aí, né? Agora é o seguinte, Marcelo, pra gente poder encerrar o programa, senão a gente fica conversando aqui até 10 da noite, né? Já são 19 horas e 5 minutos. Já são 19 e 5, então já deu tempo. Deu tempo não, a gente queria conversar mais, né, internauta? Mas em respeito a você, sabe que o Previna-se ele tem 60 minutos. É 1 hora, então vamos caminhar para o final. O que eu vou te pedir, Marcelo? Primeiro, mais uma vez, te agradecer imensamente por você ter aceito o convite, ter vindo aqui nos estúdios da Brasconde. Você atravessou a cidade, né? Tudo bem que hoje feriado não tinha trânsito, né? Mas você atravessou a cidade. Deixa aí uma mensagem final para o nosso internauta, uma mensagem final para ele poder, de repente, entender a importância de um trabalho bem feito com segurança. Mensagem final e seus contatos. Eu estou assistindo lá e quero te contratar, né? Quero uma assessoria do Marcelo Soares, mas como que eu te encontro? Então, por favor, despeça-se do nosso internauta, mensagem final e como que te encontro. Agradeço muito o convite, me sinto muito bem perto de você, já há muito tempo a gente tem esse contato, agradeço muito o convite. A mensagem final é que a segurança, ela é importante para todo mundo. Ela tem que ser tratada de uma forma muito segura, tá? Então pense bem, siga alguns passos, previna-se sempre. Tá? Isso o nome que está aqui do programa é muito bom, é muito ideal, tá? Na dúvida, não é válido, não faça, não erre, mas se você puder, você internauta, você síndico, busque a ajuda de um profissional para que essa pessoa possa te mostrar os bons caminhos para você ter uma segurança eficaz no teu condomínio. Para que a gente consiga voltar a ter aquela sensação de segurança que tínhamos há alguns anos atrás, do oásis que eram os condomínios. Então, agradeço a atenção de vocês. Se precisarem de mim, Marcelo Soares, 11 9 7660 0766. A produção já vai colocar ali, ó. Tá lá, o Gabriel top. Obrigado, Gabriel. Então tá ali na tela já. Muito obrigado a todos e um ótimo resto de feriado. Maravilha, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Bom, você internauta que esteve com a gente até agora, lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que busca aí uma empresa séria de manutenção de elevadores, manutenção corretiva, preventiva, retrofit para elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3064-2006, Natzar Serviços, serviço de limpeza, portaria, zeladoria, jardinagem, 2081-5811, www.gruponatzar.com.br. QR Code apareceu aí o tempo agora no final do programa, né? Então, por favor, continue. Apareceu de novo. Por favor, continue ajudando o Estado, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A situação lá não tá fácil. A TV não tá mostrando 10% do que tá acontecendo lá. A TV está até nos poupando de mostrar o que está acontecendo lá. Então, por favor, colabore. Este foi o podcast Previna-se número 65. Então, muito obrigado a você que nos acompanha durante 65 semanas. É tempo, né? Mas o Previna-se é feito por você e para você. Hoje, dia 30 de maio de 2024. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Valeu!